Neste vídeo, vamos analisar mais algumas das configurações avançadas de modelo no GrabCAD Print. Abri meu modelo de colher grande e um cubo básico para trabalharmos. Vou começar clicando no cubo e abrindo a aba de configurações do modelo. Selecionei a cor que quero e logo abaixo, minha primeira opção é controlar o acabamento da peça. As peças PolyJet têm dois acabamentos opcionais, fosco e brilhante. O acabamento fosco envolve toda a peça em uma fina camada de material de suporte. Isso proporciona um acabamento fosco e uniforme em toda a peça, enquanto o modo brilhante deixa todas as superfícies voltadas para cima sem suporte, criando assim uma superfície lisa e brilhante. As superfícies voltadas para baixo ainda precisarão de suporte e acabarão com o acabamento fosco. Uma ferramenta usada para visualizar isso, no topo central, é o botão Visualizar superfícies com suporte. Se eu ativar essa opção, você vai notar que apareceu um padrão quadriculado no modelo da colher. Se eu olhar para a parte de baixo da peça, onde espero os suportes, você verá isso. Em qualquer lugar onde eu veja esse padrão quadriculado, devo esperar que a superfície fique fosca, JA, que vai precisar de material de suporte. JA na parte de cima, embora eu veja um pouco de sobreposição aqui, eu esperaria que o interior da colher e o topo do cabo fossem todos brilhantes. Olhando novamente para o meu cubo, podemos ver que todas as superfícies voltadas para cima e até mesmo as laterais não vão precisar de suporte, portanto ficarão brilhantes. Mas se eu olhar para a parte de baixo, claramente a superfície inferior ficará fosca. Se eu clicar no botão Mais configurações aqui e expandir esse menu, serão apresentadas mais opções. A próxima opção na lista é a força da grade de suporte. Isso te dá 3 opções diferentes de grade de suporte: leve, padrão e pesada. E isso é a quantidade de material do modelo que é misturada ao seu material de suporte para fornecer estabilidade estrutural. Quanto mais material do modelo for misturado ao seu suporte, mais forte ele será e potencialmente mais difícil de remover também. Então, para modelos muito pequenos e detalhados, onde me preocupo que o pós-processamento possa danificar o modelo, talvez eu prefira usar uma grade leve, na esperança de que seja mais fácil de remover. Há para peças feitas de Agilis ou Ultra Clear, ou modelos muito pesados que exigem suporte por baixo, talvez eu opte por um padrão pesado, para dar mais resistência ao material de suporte. É importante lembrar que, por si só, os materiais de suporte têm uma natureza semelhante a gel, então eles precisam de pelo menos um pouco de material rígido do modelo para fornecer essa sustentação estrutural. Se você perceber que suas peças estão tombando aqui, né, especialmente se o suporte estiver tombando, ou até mesmo às vezes que a torre de suporte está balançando, quando a cabeça passa por cima, um bom primeiro passo para tentar corrigir esse problema seria aumentar a grade de suporte. Descendo, temos as opções de base e núcleo. Então, por padrão, na maioria das situações, um núcleo branco será utilizado e, basicamente, o que está acontecendo aqui é que selecionei minha cor externa. Então, neste caso com o cubo, é Varrossian vívido. A camada mais externa desta peça será Varrossian vívido e, dependendo da configuração do material que carreguei, isso pode variar de meio milímetro a 1 milímetro de espessura. Abaixo disso, para criar a opacidade adequada, terei uma camada branca, e novamente, com base no que carreguei, essa camada terá uma espessura de 1 a 4 milímetros. Basta 1. E qualquer área dentro dessas duas camadas, qualquer espessura interna, será uma mistura de todos os materiais carregados. Essa camada interna mista ajuda a proteger a vida útil de cada cabeça de impressão individual da sua impressora, basicamente para que uma cabeça de impressão não imprima substancialmente mais material do que as outras. A próxima opção abaixo é o núcleo transparente. Semelhante ao núcleo branco, novamente, temos uma configuração do tipo casca. Com o núcleo transparente, eu clico aqui. Vou desativar a visualização do suporte. E você vai notar uma mudança, novamente. Vou fazer de novo só para mostrar.
Com o núcleo branco, claramente minha peça é opaca, e com o núcleo transparente, ela volta a ser translúcida. Neste caso, tenho novamente minha camada externa colorida, igual ao núcleo branco, mas toda a camada interna será preenchida com um material transparente ou ultra transparente, dependendo do que eu tiver carregado. É importante notar que, se eu selecionar um corpo para ser transparente ou ultra transparente, meu núcleo será, obviamente, definido como transparente por padrão. Eu quero enxergar através da peça. E também, outro cenário em que isso pode ser o padrão é, novamente, se eu olhar para o exemplo da colher, eu importei uma textura para essa peça. Se qualquer pixel dentro da minha textura ou sobre a minha textura for transparente ou translúcido, o núcleo será definido como transparente por padrão. Outra coisa importante a se notar sobre o transparente é que, no caso deste bloco VeroCyan Vivid que tenho aqui, não importa o quão grosso eu faça esse bloco, ele vai parecer aproximadamente da mesma cor. Isso acontece porque as camadas de cor em ambos os lados permanecem as mesmas, e o transparente no interior ajuda a proteger isso. Não importa a espessura, ele vai parecer praticamente igual. A próxima opção de núcleo é a aparência do corpo. E quando eu clico aqui, você não verá muita mudança visual na tela. O que está acontecendo aqui é que estamos nos afastando do sistema de camadas. Neste caso, todo o corpo será apenas Varrossian Vivid. Isso é útil em modelos mais finos, onde a espessura não tem um papel tão importante, mas é importante observar isso. À medida que eu deixo esta parte mais espessa, mesmo que para todos os corpos, conforme esta parte fica mais grossa, eu tenha selecionado VeroCyan Vivid, eles vão parecer diferentes. Isso acontece porque a opacidade do material aumenta conforme ele fica mais espesso, então verei uma diferença na cor. A opção final é um núcleo de suporte. Então, quando eu clico aqui, vejo que apareceu uma opção adicional para definir a profundidade inicial do núcleo. O que acontece com esse núcleo é que eu tenho uma camada externa na cor que selecionei, e o restante do interior do corpo é preenchido com material de suporte. Esse método é usado principalmente como uma forma de economia de custos, já que nosso material de suporte geralmente tem um custo menor do que todas as nossas resinas base. Se você tiver um modelo grande e maciço, essa seria uma boa estratégia. É importante, porém, que a profundidade inicial do núcleo faz duas coisas. Primeiro, ela pode ajudar a controlar a cor. Então, novamente, se você tiver um material translúcido, como neste caso o VeroCyan Vivid, quanto mais espessa eu fizer essa camada, diferente será a aparência da cor. E, em segundo lugar, para modelos grandes e pesados, talvez você queira optar por uma camada externa um pouco mais espessa e rígida para garantir estabilidade estrutural. Certo, vou mudar o acabamento de volta para fosco e retornar ao núcleo branco padrão. E isso me dá ambas as opções de revestimento. Então, a primeira da lista é apenas o revestimento. Se eu marcar isso, algumas coisas acontecem. Primeiro, recebo novamente um controle de espessura e, na verdade, aparece outro menu onde posso selecionar uma cor. Os revestimentos não afetam a geometria da sua peça. Eles começam na parede mais externa da sua peça e vão para dentro. Basicamente, o que está acontecendo é que estou definindo uma espessura e um material ou cor. E para essa espessura, ou seja, a superfície mais externa da peça, será minha segunda cor, e então a opção selecionada anteriormente entrará em ação. A última opção é a camada de polimento. Para usar esse recurso, preciso ter o modo fosco ativado e preciso ter pelo menos Veroclear carregado na minha máquina. A camada de polimento é um pouco diferente do revestimento, pois ela realmente altera a geometria da sua peça. Na verdade, ela adiciona uma camada externa de Veroclear ao redor de toda a sua peça, e você define a espessura dessa camada. A intenção por trás dessa função é que, se eu estiver planejando fazer um pós-processamento, como lixamento manual, lixamento orbital ou até mesmo jateamento, estou fornecendo uma geometria extra de material transparente sobre a minha textura, que é feita para ser desgastada.
O receio é que, especialmente com nossos materiais da série ultra, ultra preto, ultra branco e nossas cores vivas, essa camada externa de cor tem apenas meio milímetro de espessura. E se eu fizer um lixamento agressivo ou lixamento mecânico, posso acabar atravessando toda essa camada externa de cor e chegando até a camada interna branca novamente, arruinando a aparência externa. Novamente, é muito importante considerar que, ao usar uma camada de polimento, como ela altera a geometria externa, recursos como roscas ou potencialmente dobradiças ou mecanismos de travamento semelhantes podem não funcionar como foram projetados inicialmente. Dependendo da espessura que você adicionar